Eu não nutri nem esperava um grande futebol da Ponte, porque é apenas a primeira partida. O torcedor tem uma outra opinião, mas eu tenho o dever de entender certas situações. Por exemplo, o time fisicamente no segundo tempo arriou como o Mirassol também. É início de projeto, é início de temporada. Então esse foi um dos principais adversários da Ponte hoje, a parte física. O time não conseguiu, jogou com intensidade até 30 do primeiro tempo. Depois a Ponte caiu de maneira vertiginosa. O técnico não mexeu no intervalo, falando em termos de opção, e logo a 10 minutos ele teve que mexer no segundo tempo, porque o meio campo dele estava mortinho. E terminou mortinho. Todos estavam mortinhos, todos, os 4. Filipinho, Amaral, Ramon Carvalho e Elvis. Se ele tivesse mais do que 5 substituições, com toda certeza, sobrou para o Filipinho ficar a partida toda praticamente, né, no meio campo, porque os outros 3 saíram. Não teve jeito, não suportaram. Mas a Ponte apresentou, em termos gerais, além do problema físico, os mesmos problemas que a gente já conhece. Primeiro, o goleiro da Ponte foi primordial no jogo. Se não fosse o Pedrão, por 2 vezes, ele fez 2 grandes defesas, um no primeiro tempo, outra no segundo tempo, a Ponte poderia ter conhecido uma derrota na sua primeira partida. O Elvis pouco participou. As laterais da Ponte têm muitos problemas. E hoje o miolo de zaga, principalmente no primeiro gol, também apresentou problema. Tudo dentro do esperado. É início de trabalho. Mas isso tem que ser corrigido. Aí na frente o Gé está sozinho, né? O Iago participou um pouquinho e depois o Polvidiero, que a gente já conhece o repertório dele. Aliás, ele não tem repertório. Então a figura decorativa foi uma substituição que fez com que a Ponte não acrescentou, aliás, piorou o setor. Tanto é que na recomposição, em 2 oportunidades, no primeiro gol e nesse segundo tempo, onde ele tomou um drible da vaca ali, quase que o Mirassol acaba fazendo o segundo gol. São situações que não são surpreendentes, porque, repito, a gente já conhece mais ou menos quais são os problemas, mas há necessidade de dar tempo para o Brigatti. O problema é que já tem jogo fora de casa quinta-feira contra o Santos. O campeonato não dá tempo de você respirar. E daí já tem jogo no final de semana. Isso significa o quê? Pouco tempo de preparação. Você vai condicionar o time, principalmente nas partidas e não em treinamento. Porque vai precisar descansar, você treina um pouquinho, mas só a partir da 4ª, da 5ª rodada, que o time vai começar a entrar numa situação física pelo menos aceitável. Só que até lá o time tem que pontuar. Só que chegando na 5ª rodada, a Ponte não pode fazer 2 pontos, tem que fazer mais pontos que isso. E vencer, principalmente, os jogos dentro de casa. O jogo foi problemático, foi muito equilibrado. Os números, a posse de bola foi muito parecida, as finalizações 11 para a Ponte, 12 para o Mirassol, escanteios 4 para a Ponte, 5 para o Mirassol. Trocas de passe corretamente foi muito parecido também, um pouquinho melhor o Mirassol, mas não dá para colocar aqui que o Mirassol foi melhor que a Ponte. Teve lances agudos mais importantes que a Ponte, mas eu acho que 1-1 acabou ficando de maneira correta o placar do jogo pelo que os times apresentaram. Segundo tempo nós pouco tivemos futebol, a chuva atrapalhou e o aspecto físico atrapalhou os 2 times. Eu, como não esperava muita coisa, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Teve lampejos de organização na primeira parte do primeiro tempo e depois a gente não viu mais. Nós vimos um time se arrastando fisicamente, que era absolutamente esperado. Vamos ver esse contra o Santos, que ganhou em Ribeirão. Eu assisti toda a partida fora de casa, o Santos fez 1-0. Vai receber a Ponte na quinta-feira e esperamos que o comportamento, principalmente do físico, seja um pouco melhor, porque hoje a parte física e a chuva atrapalharam muito a Ponte, Edu.